emagrecer usando a lei da atração, a manifestação da realidade, a cocriação da realidade, a transmutação de crenças, porque isso tudo é uma coisa só, a realização de sonhos. O sonho era pesar 57 quilos de massa magra, com saúde e boa disposição, mudando sim meus hábitos alimentares e trazendo um novo estilo de vida para a minha vida, que parecia ser impossível quando eu iniciei essa jornada. Meu nome é Luciana Lisboa, sou mentora de mulheres no autoconhecimento e espiritualidade e hoje eu vou compartilhar com você como que eu fiz para usar todo esse conhecimento da mecânica quântica, lei da atração, para eliminar 35 quilos e, é claro, realizar o sonho que eu tinha, que era de voltar a pesar ali 57 quilos de massa magra e saudável. Luciana, mas é possível, através da lei da atração, eu vou praticar o pensamento positivo, eu vou praticar a visualização positiva, então eu vou fingir até ser? Isso tudo faz parte de uma narrativa para te explicar como que esse processo funciona. Eu não estou aqui e nem vou também anular nada do que você já ouviu sobre essa questão de lei da atração e espiritualidade e cocriação da realidade. Por quê? Porque isso tudo que estão falando para você é certo. E isso tudo que estão falando para você é errado, mas isso vai depender da sua abertura para receber essas informações e também vai depender muito do seu foco em relação a quem você é, porque isso é que vai determinar a sua experiência aqui nessa vida. Porque nós só experimentamos aquilo que nós temos consciência de ser. Então, enquanto eu, Luciana, estava com a consciência de ser alguém que estava tentando emagrecer, era exatamente isso que eu manifestava. Alguém tentando emagrecer. E nessa tentativa, eu ia para a academia, eu ia para o nutricionista, eu pegava receitas prontas e dicas prontas na internet, aplicava assim na minha vida, mas já eu me sabotava, eu me auto-sabotava, ou então eu procrastinava no meu processo. O que é procrastinar? Deixar para depois. E a gente só procrastina no nosso processo e deixa para depois se aquilo não for importante para a gente. E só vai ser importante, o que é importar? Trazer para dentro. E só vai ser importante para mim quando eu aceitar essa minha nova versão como verdade. É aí que entram os conceitos. Por quê? Quando eu falo que é necessário aceitar essa nova verdade para depois manifestar, a maioria das pessoas já vão começar a me perguntar, mas como? E é diante desse mais como que surgem o você precisa se comportar como se já fosse magra. Aí você vai perguntar, mas como? Aí eu vou dizer, coloque no papel para que você tenha o roteiro, porque o roteiro vai lembrar você do papel que você vai desempenhar nesse dia. Aí você vai me perguntar, mas como? Aí eu vou dizer, faz de conta que você é uma atriz que está desempenhando esse papel. Como essa atriz se comporta, o que come, o que ouve, o que fala, o que pensa essa pessoa. Aí é que vem, então eu vou ter que fingir até ser. Se você olhar para esse ponto de vista, que é um fingimento, você vai manifestar alguém fingindo que é magra para ser magra. E essa é que será a manifestação. Porque a gente manifesta, a gente cocria, a gente atrai, a gente acessa o tempo inteiro a partir de um ponto de vista. E que ponto de vista é esse? Aquilo que eu aceito como verdade sobre mim é o que eu penso, é o que eu comunico, é o que eu sinto e diz respeito em relação ao meu comportamento, tá? Então, para facilitar, nós trazemos sim uma narrativa para que fique mais fácil para você. Agora, quando é que funciona e quando é que não funciona? Funciona quando eu aceito essa nova versão dentro de mim integrada. Não funciona quando eu não aceito, que eu fico tentando fazer para ser. Então, se eu pego todos esses conceitos, todos esses exercícios, todo esse conhecimento para tentar manifestar, eu vou estar manifestando
manifestando alguém tentando manifestar, entendeu? Porque tudo acontece no agora. Agora, se eu pegar todo esse conceito e aceitar como verdade, é isso que eu sou, é isso que eu vou manifestar no meu agora. Por isso que para muitas pessoas é rápido, por isso que para outras pessoas demora. Por isso que na primeira vez eu demorei 1 ano e 5 meses, 6 meses mais ou menos, para manifestar a eliminação de 17 quilos. Na verdade, eu eliminei 26, só que aí eu peguei e recuperei aí 7 quilos em cima desses 26 que eu tinha eliminado quando o meu marido teve AVC. É claro que foi uma história e eu consigo dizer que era porque eu estava no hospital, que era porque a minha alimentação já não era mais, mas era porque eu já não estava me vendo mais como uma pessoa realizada nesse pilar. E eu precisei trazer a gordura para me proteger de vários ataques que eu pensava estar recebendo, porque tudo surge do nosso pensamento. Ainda a nossa defensiva em relação a quem está falando mal de nós é uma cocriação nossa, porque a gente fica pensando, olha, mas aí já é uma criação que você está fazendo, você já está manifestando alguém para vir te criticar dentro do seu processo. Bom seria se você conseguisse, no momento em que esse diálogo interno começasse, você dissesse, não, mas ninguém vai falar nada comigo. Ninguém está nem prestando atenção no meu processo e pronto. Também é uma manifestação. Mas essa ideia, ela precisa ser aceita como verdade. Luciana, quando é que eu sei que eu aceitei essa ideia como verdade? Eu não fico buscando como isso vai acontecer, porque o como não é com a gente. A gente só por ser quem é, já experimenta o que está experimentando. Só por eu ser a consciência de ser uma pessoa miserável, todas as informações, situações, pessoas que estão nessa frequência vão chegar no meu campo, naturalmente. Porém, se eu decidir aceitar a ideia que sou magra, bem-sucedida, amada, querida e feliz, eu vou acessar todas as pessoas, situações e tudo, sentimentos e pensamentos relacionados a essa nova ideia que eu aceitei. Tá? Então, eu não estou aqui para anular nem os profissionais que te acompanham, nem os meus outros colegas que falam sobre essa questão, porque tudo que eles falam estão certo e está errado, a depender da sua percepção, a depender do que você vai escolher trazer para a sua vida enquanto verdade, a depender de como você vai trazer esses conceitos para a sua vida. Porque se você trouxer esses conceitos para a sua vida, para uma pessoa que é isso que eu vou fazer e é assim que eu vou ter o meu resultado, assim será. É isso que eu vou fazer para ver se eu terei resultado, é isso que você terá também enquanto realização, enquanto manifestação. Uma pessoa tentando ser aquilo que ela sabe que não é. Quando é que a gente manifesta? Eu já falei isso aqui em outros vídeos no canal. Quando é que a gente manifesta? Quando a gente tem consciência de ser. E quando é que a gente tem consciência de ser? Quando eu sei que sei. Essa sinapse neural, é esse aprendizado, é esse saber, é essa sabedoria que traz a manifestação, que parece ser uma sabedoria ancestral, que é aquela pessoa que não está se vendo magra ainda, que não está se vendo não, que olha no espelho o reflexo lá de fora e não vê a magreza ainda. Porém, quando ela olha para dentro, ela já vê essa magreza e nisso ela fica tranquila, porque todo o resto será acrescentado. Sempre que a gente busca dentro, a gente busca o reino, que é de onde surgem todas as manifestações. Sempre que a gente busca dentro, a gente está buscando o reino, que é o lugar de acesso com o todo. Quando a gente busca dentro, buscando o reino, as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas isso serve para absolutamente tudo.
para dinheiro, para emagrecimento, para relacionamento, para atividade profissional, para posicionamento na vida, seja lá em que área for. Se for a necessidade de um posicionamento na vida conjugal, você manifestará a partir da consciência de ser. A mesma coisa acontecerá com posicionamento profissional, com posicionamento diante de parentes, com posicionamento diante de familiares, com posicionamento diante da sua roda de amigos. A mesma coisa acontece para tudo. Então agora eu vou compartilhar com você como que eu usei a lei da atração para atrair esse resultado que eu estou experimentando agora, tá? Como que eu atraí? Primeiro, em setembro de 2024, eu acessei um vídeo meu que eu estava quase chegando à minha meta, só faltavam 7 quilos. E aí eu comecei a olhar para trás e pensar, o que me fez retroceder? O que me fez voltar para aquele lugar? Que é o mesmo cenário também de quem está querendo sair de dívidas. Paga todas as contas, sair das dívidas. Quando vai olhar, ela tá lá de novo. Como? Como que eu entrei nesse lugar de novo? Eu vou lá agora buscar saber o que eu fiz para poder de novo estar aqui nessa repetição de ciclo. Primeiro ponto, essa repetição de ciclo, ela só acontece quando a gente tenta arrumar as coisas lá fora, sem arrumar primeiro aqui dentro. E aí essa repetição de ciclo acontece através de um lugar. O nosso cérebro primitivo, o nosso lado animalesco, reptiliano, vai sempre buscar pelo prazer e fugir da dor. Então somos nós que precisamos, dentro do nosso processo, deixar uma recompensa pronta aqui para o ego, enquanto a gente vai caminhando para que possamos ter ânimo. E esse ânimo vem de um lugar, dos nossos valores. E o que são os nossos valores? Aquilo que é importante para a gente. Então quando a gente começa a aferir os nossos valores, a gente começa a ir para um lugar de frustração. Quando a gente vai para esse lugar de frustrações, as emoções começam a oscilar. A maioria das vezes a gente faz o quê? Compensa essa oscilação com comida, com bebida, com vícios, com cigarro, com sexo, com preguiça. E é essa compensação que faz a gente não manifestar o que a gente quer manifestar, mas faz a gente manifestar o que a gente quer manifestar. Porque tudo que a gente manifesta é o que a gente quer. E eu coloquei entre aspas porque a gente começa a contar histórias dizendo que não quer, só para não olhar para a causa que está gerando aquele efeito. Então eu fui olhar para a causa e comecei a dizer para mim mesma, eu não quero emagrecer. Primeiro exercício que se você quiser trazer para a sua vida é esse, eu não quero emagrecer. Por quê? Porque você vai ouvir na sua mente quais são as histórias que você está contando para permanecer naquele lugar. Porque as histórias que você está contando para permanecer naquele lugar vai fazer você dizer qual é a escolha que de fato você está fazendo. Exemplo. Luciana, eu não estou emagrecendo porque eu não tenho o tempo que você tem para ir na academia. Parecendo que Deus deu 400 horas para a Luciana num dia e deu só 24 para você. Doce ilusão. A diferença é que Luciana está escolhendo desse tempo dela para tirar 1h30, que tem o momento de arrumar e de tomar banho depois que chega, 1h30 para ir cuidar do corpo físico, para ir fazer exercício. Tá vendo como você não quer? Ah, Luciana, mas é porque eu tenho filhos. Mas é porque eu tenho marido e eu tenho que fazer o café dele, eu tenho que fazer o almoço dele e eu trabalho fora, Luciana. E eu tenho que... Tá vendo o tanto de história que você tá contando? E detalhe, as histórias que você conta, você só conta porque você tem essa consciência de ser, que a sua vida é desse jeito. E é isso que precisa ser mudado, a consciência de ser. E é claro que a gente não muda da noite pro dia porque a gente acredita que precisa passar por um processo. Mas se a gente acreditar que não precisa passar por nenhum processo e que a decisão agora traz a mudança, isso também acontecerá. Sabe por quê? Porque pensa aí comigo, principalmente você, mulher, que já passou por essa experiência. Estava casada, gordinha. Analise comigo, se autoanalise aí comigo.
porque eu estou me autoanalisando. Estava casada, gordinha, passou por uma desilusão e imediatamente você olhou para esse marido e decidiu dentro de você, você vai ver o que você perdeu. E se coloca linda e fina. Começa a ir para a academia, começa a mudar seus hábitos alimentares, mas por quê? Porque você tomou uma decisão sobre um forte impacto emocional. Pode tomar essa decisão também apenas pela escolha de uma repetição mais saudável no seu dia a dia. Mas, porém, foi preciso a água bater na bunda para tomar essa decisão? Ou então, na intenção de recuperar esse casamento, de fazer ele olhar para você de novo, você vai lá e faz exatamente o que você precisava fazer, cuidando de você. Para mostrar para ele que olha o que você perdeu. Vem cá que eu estou aqui, olha para mim como eu sou bonita. Porém, quando casa, olha, é assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Você se assume que é daquela forma e é isso que você experimenta na sua vida. O fato de você assumir a assunção, como diz o Neville Goddard, a assunção daquilo que você quer experimentar na sua vida é o que faz você experimentar o que você experimenta. Então, você não conseguia emagrecer ou você não queria? Porque agora que separou, tá indo pra academia. Agora que separou, tá comendo menos. Agora que separou, tá se perfumando. Agora que se separou, busca formas de passar diante dele bonita, cheirosa e gostosa. Por que antes não fazia isso? Porque estava tendo um ganho secundário ali e você não estava vendo qual era. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, primeiro eu fui buscar a causa que estava trazendo aquele efeito. Qual era o ganho secundário que eu estava tendo? Qual era a recompensa que o ego estava tendo por me manter gordinha? Então, eu tinha uma crença limitante em relação ao emagrecimento? É claro que tinha. E a crença era: homem não é cachorro para comer osso. Então, quando eu percebi que toda vez que eu casava, eu engordava, eu fiquei me perguntando, mas por quê? Por que toda vez que eu caso, eu começo a engordar, ainda que o casamento esteja bom ou que esteja ruim, porque agora eu estou experimentando um casamento bom. Mas e às vezes que eu experimentava um casamento ruim, que vinha sofrimento junto e mesmo assim eu só engordava? Aí é porque eu comia as minhas emoções. E se eu emagrecesse? Aí é porque o sofrimento emagrece. Tá vendo que a gente sempre conta uma história para não assumir a nossa consciência de ser baseado naquilo que a gente quer experimentar aqui nessa ilusão, na 3D? A gente sempre está contando uma história. Eu não sei qual a história que você está contando para permanecer nesse lugar mais gordinha. Mas eu atendi uma cliente que a história que ela contava era: se eu for gorda e feia, ninguém vai tocar em mim, ninguém vai me desejar, porque ela tinha experimentado um abuso. Porque ela era bonita, porque o corpo dela era bonito. Era uma menina que já tinha traços de mocinha. E aí ela foi abusada nessa época e guardou essa informação de que se eu deformar o meu corpo, se eu me esconder aqui, nenhum homem vai querer mexer comigo. Aí acaba ferindo alguns valores, porque é um tipo de mulher que quer se casar, que quer se relacionar, que acha bonito aquele corpo bem definido, mas que não tem coragem de assumir essa identidade, porque essa identidade um dia a feriu. Por isso que é muito interessante a gente cuidar primeiro do campo das emoções, para depois sim buscar essa dieta, buscar esse personal, buscar essa nutricionista que vai se conectar com você e que você vai se conectar com esses profissionais para poder te auxiliar no processo naquilo que você não sabe. Porém, que vai dar base para você, aliás, você já tem a base, que é o que você quer experimentar, já aceito como verdade dentro de você. Quando você disser que tá tudo bem para você ser magra, que ser magra não vai fazer as pessoas, os homens, né, para essa mulher que sofreu abuso, não vai fazer esses homens virem em cima de você igual um monte de urubu ou igual um monte de gavião. E aí sim você não vai estar ferindo um valor para você. Porque para você é importante aquela mulher que casa com um homem e que vive com ele a vida inteira. E também pode ser que seja importante para você aquela mulher que curtiu bastante, namorou bastante e que depois casou. Mas que cada um olhe para si. Não fique olhando para os outros. Mas quando é, Luciana, que o olhar para os outros pode me beneficiar, já que eu te sigo lá no Instagram e você todos os dias diz:
Todas as coisas sempre cooperam para o meu bem. Olhar para o outro, julgar o outro, vai servir para você olhar qual o julgamento que você está fazendo sobre você, porque o outro é só um espelho. Ah, ela é magra, bonita e os homens vivem em cima dela. Deus que me livre, que mulher fácil, que mulher isso, que mulher aquilo. Esse seu julgamento está te protegendo de experimentar isso, tá? Então, o primeiro passo que eu tomei foi ter a consciência de ser. E para isso eu comecei a questionar. Eu mesma me provoquei. Eu não quero emagrecer. Porque quando o ego saía na defensiva, dizia quero sim. Eu perguntava, questionava de novo. E o que você está fazendo para isso? Qual a sua escolha quando você abre os olhos? A sua escolha quando você abre os olhos de manhã está alinhado com essa pessoa magra ou está alinhado com a pessoa gorda? Aí eu vim perceber que o meu olhar estava alinhado com uma pessoa gorda, porque eu já acordava pensando em comer. Eu já acordava pensando em não me movimentar muito, em ficar ali na minha zona de conforto. Eu já acordava na tentativa de fazer alguma coisa para emagrecer, de buscar alguma cápsula, alguma coisa lá fora para me ajudar. E detalhe, eu utilizei uma cápsula, que foi o Secaps Black. Quando eu fui olhar na formulação, ele estimulava o meu corpo para esse comportamento que eu queria experimentar. Ele não me prometia um emagrecimento apenas com a cápsula. Ele dizia o que ele ia estimular para que eu pudesse me comportar como essa pessoa magra, que era o trânsito intestinal, que era a sensação de saciedade, mas isso não foi o suficiente para eu emagrecer. Para eu emagrecer, o que foi suficiente foi a consciência de ser. Porque quando eu fui para o encapsulado, eu fui para o encapsulado com essa consciência de que ele agregava valor ao meu processo, mas que ele não era responsável pelo meu processo. O responsável pelo meu processo ainda sou eu, ainda é dentro de mim. Lá fora é só um reflexo. Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto foi ir buscar curar essa dor. A minha dor era, se eu emagrecer, como o homem não é cachorro para comer osso, o meu marido vai me largar. Era algo que estava aqui dentro de mim, mas que eu não queria assumir. E que se qualquer pessoa perguntasse para mim, eu ia dizer, não, meu marido apaixonado por mim nunca vai me largar. Mas eu ia estar me mantendo também naquele lugar. Não vou emagrecer. Ele não vai comer osso, tem carne aqui para ele comer com sobra, tá bem saciado. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver. O marido fica ou o marido vai a depender da nossa energia emitida ao universo. Se a gente estiver muito masculina, aquele marido tiver também muito no masculino, ele vai, tá? Porque ele vai buscar uma energia compatível a ele, vai lá fora buscar isso. Mas se a minha energia tiver masculina e a dele tiver na feminina, eu é que vou sentir a necessidade de ir buscar lá fora e ele vai ter a necessidade de ser sempre cuidadinho por mim, tá? Então é bom a gente olhar bem como as coisas funcionam e o importante da gente saber como a realidade funciona para daí a gente tomar as decisões na nossa vida. O outro ponto foi limpar, né? O segundo ponto. O primeiro ponto foi eu me provocar. Eu não quero emagrecer. O segundo ponto foi questionar. Mas o que eu estou fazendo para isso? Para que isso aconteça? Os meus comportamentos estão me levando para este lugar ou estão me levando para um lugar totalmente oposto? E eu estou aqui fazendo de conta que estou empenhada no meu processo de emagrecimento, só cansando, só passando fome, mas não tendo resultado nenhum. O terceiro ponto foi eu limpar memórias tóxicas, que foi transmutar a crença de que homem não é cachorro para comer osso. Assim eu me permiti emagrecer. Quando eu me permiti emagrecer, eu já tinha tomado a consciência de ser magra. As ferramentas necessárias foram chegando para mim. Secaps Black e a ferramenta do Ho'oponopono. Eu usei o eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, para liberar emoções tóxicas, lembranças, memórias tóxicas relacionadas ao emagrecimento. Porque no meu campo eletromagnético tinha uma assinatura energética dizendo perigo, perigo, se emagrecer perde. Então eu estava vibrando na falta, por isso eu estava ficando
gorda, cada vez mais dentro do casamento. É claro que pode ser que a sua história seja outra, seja um abuso ou seja a necessidade de ser amada, de ser vista, de ser grande, de ser bem-sucedida, tá? Tudo tem um porquê, nada é acaso. E a gente só experimenta o que tem consciência de ser. E essa consciência de ser vem de onde? De tudo que eu vi, ouvi ou experimentei por repetição ou forte impacto emocional na minha vida, dei um significado para aquilo e guardei como verdade. E aí eu fico experimentando, atraindo, vivendo, cocriando essa realidade que talvez eu não queira experimentar. É por isso que é importante a gente se autoconhecer para saber quais decisões vai tomar baseado em quem você é, não em quem Luciana é. Tá? Eu estou compartilhando com você o meu processo. Então, quando eu cheguei no Ho'oponopono, que eu comecei a fazer a técnica, como que o Ho'oponopono que eu estava fazendo ia saber que era para emagrecimento? Porque eu estava dizendo gordura, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito por estar te odiando, por querer arrancar você de mim. Por favor, me perdoe, mas é a única coisa que eu quero. Eu não te quero aqui, eu não sei lidar com isso. Isso não me impede de te amar, mas estou tendo dificuldade. E agradeço por você estar aqui. Seja lá o que for que você estiver fazendo aqui, eu sei que foi uma solicitação minha. Mas agora eu te libero, eu te deixo ir. Jesus, me dê o teu olhar sobre a gordura que experimento agora. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Quando eu fui fazendo esse processo, é claro que não foi só isso, tá? Lá no curso eu deixo um módulo completo só para a questão de emagrecimento. E aí, o que aconteceu? Começaram a vir para mim, a gente atrai aquilo que tem consciência de ser. Começaram a vir para mim questões sobre emagrecimento. E eu entendi que o emagrecimento tinha etapas no campo físico. Eu estava cuidando do campo emocional, do campo espiritual, e aí começaram a vir as etapas no campo físico. E essas etapas no campo físico eu vou compartilhar com você no próximo vídeo, tá? De como que eu fiz no campo físico, o que que eu comi, o que que eu bebi, o porquê que comi e bebi aquelas coisas, para enfim experimentar o que eu estou experimentando agora. Um corpo magro, saudável e que está começando a ficar definido. É claro que eu trouxe decretos também para a minha vida. Então, era isso que eu tinha para compartilhar aqui para a sua vida. A gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Eu espero já ter trazido um pouco de clareza aí para você. E se fez sentido para você, e se você conhece alguém que está na tentativa, vamos compartilhar? Se fez sentido para você, deixe o seu gostei. Se não fez sentido, também seja sincera com você. Mas se fez sentido, eu fiquei curiosa, me deixa saber aqui nos comentários também, tá bom? Gratidão pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!